O Fim da Morte é o terceiro livro da série de ficção científica que iniciou lá com o problema dos três corpos e traz um fechamento aí para essa história escrita pelo autor chinês Xinxin Liu. E aí, será que esse fechamento foi da hora ou não? Fica aí para saber minha opinião logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do canal Ler ou Não Ler, e hoje eu vim comentar sobre o terceiro livro da série do Problema dos Três Corpos, chamado O Fim da Morte, do autor chinês Xinxin Liu. Essa série começou com o próprio livro, O Problema dos Três Corpos, que já tem resenha aqui no canal, inclusive vou deixar o link aqui nos cards aqui em cima. O segundo livro se chama A Floresta Sombria, e cara, esse livro aqui explodiu minha cabeça, pra mim foi disparado o melhor livro dos três. E por último temos então O Fim da Morte, que na minha opinião é meio que uma mistura ali desses dois primeiros, bem mais avantajada, porque ele é um livro muito maior. Enquanto no primeiro livro a gente tem mais ou menos umas 320 páginas, no segundo a gente tem umas 480 e no terceiro a gente tem 580 páginas, quase 600. Eu vou aproveitar para deixar o link de compra desses livros aqui ali na descrição. Se você comprar por esse link de afiliado da Amazon, você acaba me pagando ali um cafezinho. Já aproveitando também que o jabá, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações ali, o sininho. Olha só, gente, eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeo aqui pro canal e agora eu tô postando quase toda semana, eu mereço aquele like maroto, vai dizer que não. E ainda mais depois de ler essas praticamente 3 bíblias gigantescas aqui. Gente, eu acho que faz pelo menos uns 10 anos aí que eu não leio nenhum livro com mais de 600 páginas. E ainda mais tão rápido quanto esse último aqui, inclusive, que eu acabei lendo, mais quanto esses outros dois aqui também. Bom, sem mais delongas, vamos lá à história. Aqui eu não vou dar spoilers sobre o fim da morte, eu vou deixar isso pro vídeo específico, de momento spoiler, que eu sempre faço aqui com vocês, mas eu preciso dar spoilers sobre os dois primeiros livros, então coloque a sua conta em risco a partir de agora, sobre o Problema dos Três Corpos e sobre A Floresta Sombria. Essa trilogia ela é bastante peculiar e é engraçado que cada livro tem uma característica meio única que faz inclusive com que ele seja muito diferente dos outros livros. Consequentemente, embora a história seja bastante coesa, no sentido de que tudo que começou a acontecer lá no primeiro livro condiz com o final do terceiro livro, cada livro tem meio que um desenrolar único ali de certa forma especial. Tudo começou então com o Problema dos Três Corpos. Aqui a gente conhece o contexto da história e ele basicamente é o iniciozinho ali de tudo, como se fosse o primeiro embrião dessa história, que tem consequências gigantescas nos dois próximos livros, mas que a gente não faz nem ideia de como seria o final desse último aqui. Tanto é que também comentei aqui com vocês na primeira resenha que a leitura é muito difícil, gente. Não só pelos termos técnicos e físicos, como o próprio Problema dos Três Corpos, mas pela forma de narrativa também, com seus saltos temporais, e o livro começa a decolar mesmo só lá com 70% de leitura, que foi quando eu realmente comecei a entender um pouco do que estava acontecendo ali e falei, opa, pera aí, agora parece que o negócio tá ficando mais interessante. E é quando a gente realmente entende sobre a invasão alienígena, sobre a ação dos Sophons e sobre os planos da OTT e dos Trissolarianos. E aí o primeiro livro termina com um cliffhanger ali da ONU descobrindo esses planos dos Trissolarianos. Aí eu comecei a ler o segundo livro, A Floresta Sombria, e esse aqui é completamente diferente do primeiro. Esse segundo já começa frenético com a iniciativa dos Barreiras, mas a grande diferença é que enquanto o primeiro é muito conceitual, eles vão pro mundo do videogame lá dos três corpos, aí volta, aí fala de física, aí vai pro passado, aí volta. O desenrolar dos fatos aqui da Floresta Sombria é muito mais eufórico ali, tirando uma barriguinha aqui e ali, como por exemplo quando o Lurdi vai lá pra Casa da Montanha, o livro meio que nunca para. E mesmo nos momentos em que a gente tem saltos temporais, sempre surge uma nova emergência com novas informações e que me deixou com taquicardia durante boa parte da leitura. Os plot twists são sensacionais e eu duvido que você não terminou ele de boca aberta ali com o Ludi botando o pau na mesa e falando: ah, essas filhas da puta, já que vocês arregaçaram com a gente lá na Batalha dos Fins dos Tempos, dos Fins dos Dias, não lembro, vamos ver
todo mundo se fuder junto, agora também seus cornos. Então começamos o fim da morte, com essa trucada ali do Ludi pra cima dos Trissolarianos. Um conceito muito presente ali em toda a trilogia é inclusive a alternância entre os próprios protagonistas. No primeiro a gente tinha o Wang, no segundo tinha o próprio Ludi, e embora o Ludi continue sendo presente ali até o final da série, nesse terceiro livro ele dá lugar a Shang, uma personagem que por sinal me pareceu bem semelhante com a própria mulher do Ludi. Enfim, só um parênteses aí pra gente conversar. Com a trucada do Ludi, começou uma nova era para a humanidade, chamada de Era da Dissuasão. Esse é um conceito extremamente interessante que permeia ali os campos de batalha, inclusive da própria humanidade. Uma analogia que a gente pode fazer é da própria Guerra Fria. Nas guerras antes da Guerra Fria, mesmo que houvesse uma briga ali de potências, essas brigas eram feitas meio que ali no mano a mano, e quem perdesse meio que perdeu, não tinha muito o que fazer, era tudo conquistado basicamente por meio ali da força bruta. Porém, com a Guerra Fria, nós tivemos a disseminação ali de bombas atômicas e a instalação de milhares de silos com mísseis intercontinentais e submarinos nucleares. E a Guerra Fria meio que não virou uma terceira guerra mundial justamente por essa disseminação desse poderio bélico e pelo poder de dissuasão ali das armas de destruição em massa. Você pode enviar diversas dezenas de bombas atômicas em mim e provavelmente vai me destruir meu território e tal. Mas mesmo que eu esteja destruído, ainda assim eu vou conseguir lançar as minhas ogivas nucleares em você. E você também vai se fuder junto comigo. E devido a esse poder de destruição compartilhado e mútuo ali, havia a dissuasão, então, das forças na Guerra Fria. E é justamente esse poder de dissuasão que permeia toda essa nova era da humanidade no terceiro livro da série. Os humanos sabem que não tem nenhuma chance de competir ali de igual para igual com os Trissolarianos. E eles são realmente uma civilização com tecnologia mais avançada que a nossa. E a própria prova disso é a tal da gota que teve no segundo livro, que sozinha arregaçou a frota terrestre e praticamente conseguiria acabar com toda a humanidade ali. Mas os humanos ainda tinham uma carta na manga, um exódio ali, para lançar contra os Trissolarianos e que foi então a base do plano do Ludi no segundo livro. Com essa nova era da dissuasão, acabou surgindo inclusive uma maior aproximação entre as duas civilizações. Meio que, porra, se a gente não vai sair no soco, vamos tomar uma ali no bar? E o livro até comenta que a humanidade começou a consumir conteúdo cultural dos Trissolarianos e eles também começaram a consumir música, literatura e cultura da Terra. E eu tenho certeza até que eles aprenderam a usar na internet com os memes brasileiros. Porém, esse poder de dissuasão da Terra, ele meio que ficou ligado ao Ludi. E ele meio que continuou com essa autoridade e discernimento ali de ativar ou não o envio da localização da Terra para o espaço. E os humanos começaram a chamar ele de o portador da espada, em uma alusão lá à espada de Damocles, que ficava pendurado na cabeça dele, segurando por um fio de crina de cavalo que a qualquer momento também poderia se romper. O problema é que os anos foram se passando, e o Ludi completou mais de um século de idade, e ainda com essa missão ali de tomar a atitude, caso achasse necessário, de apertar um botão e liberar as ondas gravitacionais com as coordenadas da Terra e de Trisolares para o universo. Mas, uma hora ou outra, ele ia precisar ser trocado por alguém mais jovem. E é aí onde realmente começa a história desse livro, do fim da morte. Esse é só o plot básico ali, gente, que acontece, e eu realmente não quero dar spoilers, mas é só o primeiro ato do livro. Depois acontece muito mais coisa. Como o Ludi ficou enclausurado ali, sendo o portador da espada por quase um século, o portador da espada precisava ficar preso ali em um bunker embaixo da terra, o protagonismo do fim da morte passa para uma mulher chamada Shang Xin. E junto lá com o Projeto Barreiras do segundo livro, a ONU também criou uma organização chamada Agência de Inteligência Estratégica, ou AIE, com o intuito de criar outras estratégias para a guerra com os Trissolarianos. E a Shang Xin era uma engenheira super inteligente e bonita que entrou para a AIE e acabou crescendo lá dentro e criando novos projetos. Um desses projetos, a parte do Projeto Barreiras, era tentar
enviar uma sonda lá para a comitiva trisolariana, antes que eles chegassem ao sistema solar. E a Shang acabou sendo uma das responsáveis ali por esse projeto. Mas é claro que ele acabou não dando muito certo. Enquanto a Floresta Sombria girou muito em torno do projeto Barreiras, O Fim da Morte foca especialmente nesse novo projeto chamado Projeto Escadaria, ou simplesmente Escadaria. O terceiro livro da trilogia é pesado, gente. Ele não é tão pesado quanto o primeiro, mas ainda assim ele é bastante denso, especialmente pelo alto número de páginas, é um tarugo. A gente não tem tanto enfoque em coisas físicas reais ali, que existem, tipo, hoje em dia, assim como o problema dos 3 corpos, mas O Fim da Morte traz muitos conceitos novos, especialmente porque esse é o livro que mais tem saltos temporais, e a humanidade vai lá pra frente, inclusive, e isso acaba fazendo com que esses conceitos sejam realmente atrelados ali à ficção científica. Com isso, esse aqui também é o livro mais viajado, ali, entre aspas, da série em todos os sentidos. Outro aspecto é que, pra mim, ele é uma mistura assim, dos 2 primeiros. Ele volta com as explicações, a parte teórica do primeiro, e mistura um pouquinho ali da ação do segundo. E eu acho que foi por isso que eu não curti tanto ele quanto a Floresta Sombria. Assim, não é que ele seja um livro ruim, muito longe disso. Eu achei que o final foi bastante ok, assim, pra série. Outro aspecto é que, pra mim, ele é uma mistura, bem mistura, assim, dos 2 primeiros. Ele volta com as explicações e a parte teórica do primeiro e mistura um pouquinho da ação do segundo. E eu acho que até foi por isso que eu não curti ele tanto quanto eu curti o segundo, A Floresta Sombria. Assim, não é que eu achei esse aqui um livro ruim, muito longe disso, eu achei o final bastante ok até pra série. Mas é que no final das contas eu achei o livro 2 tão bom e sensacional e frenético que colocou minhas expectativas lá em cima, e aí chegou no final e a história meio que não atendeu essas expectativas, sabe? É que é muito difícil falar sobre o final sem dar spoilers, mas aquele meme do Silvio Santos, tá bom, resume bem esse livro aqui pra mim. No final das contas, a história meio que acabou tomando ali um rumo tão megalomaníaco que também ia ser até difícil de finalizar ele de outra forma. Agora, o que me deixou muito curioso e que o autor Malemar ali dá uma pinceladinha no terceiro livro é saber mais sobre a mitologia criada em relação a todo o universo e as outras civilizações que permeiam nesse universo. Em um momento do livro a gente tem um contato com uma outra civilização que inclusive parece que vive em guerra ali com outras civilizações também, e eu fiquei, cara, eufórico assim quando acabou o capítulo dessa civilização, tipo, não, mano, volta pra esse capítulo, volta pra lá, eu quero saber mais sobre o universo, sobre as tretas do universo, sobre as outras civilizações, por favor, volta, eu nunca te pedi nada, eu quero voltar, quero que você me explique sobre todo esse enredo que tá acontecendo, essa mitologia que o autor acabou criando, mas que, infelizmente, ele não voltou. No final das contas, eu também tô bastante ansioso pro que vai sair aí da nova série da Netflix. Na real, eu fiquei bem confuso quando falaram que ia ter série, porque já tinha uma série sendo produzida lá na China, inclusive com episódio no YouTube, mas depois que eu entendi que eram 2 séries diferentes, 2 coisas diferentes, e a da China eu confesso que eu não animei muito pra assistir, porque só na primeira temporada são 30 episódios que contam a história do primeiro livro, e Deus me livre ter que assistir tudo isso, mas eu tô bem ansioso pra série da Netflix, que parece que estreia acho que em janeiro, alguma coisa aí de 2024. Eu acho que vai ser um daqueles frenesis ali, meio que a La Dark e Round 6. E você, o que achou dessa trilogia aqui do Xinjin Liu? Conta pra mim aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo do Momento Spoiler, pra gente conversar e eu te contar o que eu achei dos plots finais de O Fim da Morte. Tchau, até a próxima!